A palavra de Deus, ela traz clareza para a nossa vida. Mesmo em momentos atribulados, mesmo em momentos tempestuosos, a palavra vem de encontro para trazer uma direção e uma clareza para as tomadas de decisões que eu e você precisamos tomar para a nossa vida. Por isso que é muito importante a gente estar aqui para buscar a palavra e receber essa direção de Deus para a nossa semana. Você pode dizer amém? Você pode virar para esse querido e querida que está ao seu lado e falar: que bom te ver aqui. Você fala, repita: que bom te ver aqui. Isso, que bom ver todos aqui, para a gente poder estar aqui nesse domingo, juntos, para poder louvar ao Senhor. E quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração nesta manhã. Para você que não sabe, o Projeto Vida, ele tem um projeto, uma vez ao ano, a gente se reúne na igreja durante 12 horas, e a gente ora, e a gente faz liberações de palavras e decretos, para a minha vida e a sua vida. Então, todo mês do Projeto Vida, no dia 1º, se você acompanhar na rede social, no grupo do WhatsApp, você vai verificar que a gente libera uma palavra. E essa palavra, ela serve como um decreto. Essa palavra, ela serve como uma proclamação. Ela serve como uma direção, uma palavra diretiva para a minha vida e a sua vida. E essa palavra nada mais é do que uma palavra que está na Bíblia. Não é uma palavra que traz do meu coração, do coração dos apóstolos, do Projeto Vida, dos obreiros, dos voluntários, não. É uma palavra de Deus. Nós trazemos uma palavra de Deus para o teu coração para poder te dar direção, para que você possa gerar expectativa em torno disso, para que as suas orações sejam orações para você chamar a atenção de Deus, chamar bênçãos e promessas que já foram liberadas para a tua vida. E quando a gente ora a palavra, o que a gente está fazendo é trazendo a memória. Quando a gente ora a palavra, lembrando Deus, olha, Deus, existe uma promessa que o Senhor liberou para a minha vida e eu quero chamar a existência dela. Então, toda vez que a gente inicia um mês debaixo de uma proclamação, eu vou pedir para a Nicole colocar aqui a proclamação do mês de abril, tá? Repita comigo: mês do transbordo. Repita comigo: mês do transbordo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você comece o dia 1º de abril transbordando. Eu não sei quais são as áreas, mas eu quero profetizar, quero ser profeta de Deus na sua vida, quero trazer a palavra de Deus para o teu coração, profetizando que abril vai ser um mês extraordinário do transbordo de Deus. Eu não sei quais são as áreas, mas Deus sabe as áreas que você precisa transbordar, e eu quero profetizar a palavra de Deus sobre a tua vida, assim como Isaías, que foi um profeta atemporal, um profeta que ele profetizava para o tempo e fora do tempo, e como profeta, como a palavra de Deus trazendo para o teu coração, eu quero profetizar que abril vai ser o mês que vai transbordar, querido. Eu não sei o que vai acontecer, mas aonde está faltando, você vai olhar e vai dizer: nossa, mas está sobrando, por que está sobrando? O que está acontecendo? Você vai lembrar desta palavra, você vai lembrar desse decreto do Senhor, essa proclamação para o teu mês de abril. Se você acredita nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Mês de abril, o mês do transbordo. O transbordo de Deus em todas e todas as áreas da sua vida. E a gente hoje vai se aprofundar. Vamos fazer uma reflexão nessa palavra tão maravilhosa para o teu coração e para o meu coração nesta manhã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 54, verso 3. Ou você pode acompanhar com a gente no telão, né, a nossa proclamação de abril. Proclamação de abril, mês do transbordo. Eu vou ler a minha versão, tá? Você pode me acompanhar no telão. E eu gosto de usar essa Bíblia porque ela é uma versão da linguagem de hoje, então às vezes fica mais fácil de pregar, fica mais fácil de ministrar para o teu coração. Então eu quero ler com você livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 3, que diz assim: pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. É a palavra. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram.
Você pode dizer amém? As cidades desertas ficarão cheias de gente. Você pode dizer amém? Verso 4 diz assim: não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais a desgraça da sua viuvez. Aí o verso 5 diz assim: pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido, o Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Que palavra, Deus, para poder alegrar o nosso coração. Que palavra, Deus, para poder trazer uma direção. E nós queremos já iniciar essa oração, iniciar essa palavra, Deus, orando por esse mês de abril, Deus. O mês do sobrenatural, o mês do transbordo, o mês de áreas que nós necessitamos a sua ação, áreas que nós precisamos do teu toque. Por isso nós queremos orar, prepara o nosso coração, porque o que vai ser levado aqui, Senhor, é a tua palavra. E ela tem essa capacidade de entrar na divisão de juntas e medulas. A tua palavra, ela tem a capacidade de entrar em áreas que eu, como homem, como ser humano, não consigo adentrar. Por isso nós queremos abrir o nosso coração. Eu oro pela tua igreja, para prepararmos o teu coração como uma terra fértil, para receber a tua palavra. E a sua palavra é uma semente que ela vai ser lançada, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, irá crescer e gerar o seu fruto no tempo certo, porque toda semente lançada, ela não volta, toda semente lançada, ela retorna com o seu fruto no tempo certo. Por isso eu quero declarar, quero profetizar sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Estudando algumas versões dessa base bíblica sobre esse versículo, eu trouxe para você algumas versões sobre esse versículo bíblico, de traduções, para você poder contextualizar melhor no seu dia a dia. E eu tenho uma assim que diz o seguinte: porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Numa outra versão diz assim: você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Numa outra versão diz assim: pois você se espalhará para a direita e para a esquerda, e seus descendentes possuirão as nações e habitarão nas cidades desoladas. Repita comigo: definir território, tomar posse e estabelecer a conquista. A nossa mensagem ela vai ser baseada em 3 linhas de direções que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Repita novamente comigo: definir território, tomar posse e estabelecer a conquista. Olhe para cá. Nós vamos aprender hoje a definir o território para transbordarmos, definir o território para que nós recebamos a ação de Deus. Nós vamos aprender a tomar posse do território, tomar posse da palavra que Deus liberou para o nosso coração e, por último, estabelecer a conquista. Colocar a bandeira, fincar a bandeira em solo e declarar que a conquista do Senhor chegou na minha casa. Estabelecer a bandeira do Senhor e declarar que o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha força. Vamos estender a nossa bandeira em altos cumes, que os inimigos olharão e dirão: aquela terra eu não posso adentrar, porque existe um homem de Deus, existe uma mulher de Deus naquele lugar, e aonde o homem de Deus e a mulher de Deus está, o mal não vai alcançar. Aonde o homem de Deus e a mulher de Deus estiver, ali há uma ação, ali há um poder, a presença do Senhor de uma maneira gloriosa. Você pode dizer amém? Quando eu leio essa mensagem, algo que me chama muita atenção, e eu quero compartilhar com você nesta manhã, fazendo um devocional, estudando essa palavra, é que tem alguém que confia em você mais do que você mesmo. Vou dizer para você novamente: existe alguém que confia em você mais do que você mesmo. Alguém que está enxergando algo em você que nem você consegue enxergar. Alguém que enxerga em você algo que nem mesmo você consegue enxergar. E
eu e você estamos pensando em problemas, eu e você estamos pensando no trabalho, eu e você estamos pensando em finanças e dinheiro, eu e você estamos pensando em confusões que estão acontecendo em nossa família, seja o que for, mas existe alguém, e é esse Deus Todo-Poderoso, que está enxergando muito além do que isso. Eu e você estamos com a nossa visão direcionada para os problemas, nós estamos com a nossa visão direcionada para a nossa vida como nós conhecemos, mas existe alguém que conhece nós melhor do que nós mesmos. Alguém que acredita em nós, que enxerga em nós, que vê em nós um potencial de um filho e uma filha de Deus para poder viver o melhor dele nessa terra. E é essa palavra que eu quero trazer para o teu coração sobre definir território, tomar posse e estabelecer a conquista que Deus tem para você. Agora entenda uma coisa, existe um rema para a tua vida. Quando você parar de focar, quando você parar na realidade, de buscar a Deus baseado nos seus problemas, você vai conhecer um Deus sobrenatural. Quando você parar de focar a sua busca em Deus baseado nos problemas que você vive no dia a dia, Deus vai se apresentar como um pai, Deus vai se apresentar para você como alguém sobrenatural, que quer o teu melhor, que enxerga em você, que vê em você coisas que pessoas do seu lar não conseguem enxergar. Mas o problema é que nós deixamos que a nossa visão fique turva, nós deixamos que a nossa visão seja destruída, porque nós queremos enxergar a Deus baseado nos nossos problemas. Nós queremos enxergar a Deus, nós queremos buscar a Deus baseado na nossa situação atual. Nós queremos buscar a Deus, nós queremos dedicar a nossa vida a Deus baseado no que está acontecendo no nosso hoje. Mas querido, entenda uma coisa, eu quero ser profeta de Deus na tua manhã, para essa semana, em nome de Jesus. Abra os seus olhos, deixe de gerar um foco nos seus problemas e comece a gerar um foco no que Deus tem para a tua vida, para o melhor que Deus tem para a tua vida. Olhe para cá. Você já deve ter ouvido ou lido alguém falado que a Bíblia, na realidade, ela se resume numa carta de amor de Deus com o seu povo. Você deve ter ouvido isso já. E o profeta Isaías, o que ele estava externando ali, o que Deus estava usando o profeta para trazer para o povo de Israel, era sobre isso. Era uma carta de amor, era uma dedicatória, era um ato carinhoso de expressar o povo de Israel. Deus, naquele momento, através do profeta Isaías, estava chamando o povo de Israel para um relacionamento. Não para um contrato de direitos e deveres. O que o profeta Isaías estava trazendo para o povo de Israel é que Deus estava chamando ele para um relacionamento íntimo. O que o profeta Isaías estava trazendo nesse versículo, dizendo sobre isso, sobre essa palavra profética para o nosso mês de abril, é que Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. O problema é que eu e você muitas vezes vivemos em um cenário de direitos e deveres. Senhor, eu faço isso porque eu sei que o Senhor vai fazer aquilo. Senhor, eu oro porque o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu leio a Bíblia porque o Senhor vai fazer uma coisa. Senhor, eu entrego minha oferta e meu dízimo porque o Senhor vai fazer uma coisa. O problema é que nós queremos colocar Deus dentro de um contrato de usos e deveres. O problema é que eu e você queremos colocar Deus dentro de um contrato de direitos e deveres. Colocamos Deus, e o que Deus estava falando ali era a intimidade. Imagine em um casamento, aonde o casamento deixou de ser casamento para ser dois sócios. Imagine um casamento aonde o homem e a mulher deixaram de viver um caminho de intimidade para viver uma sociedade. Aonde, olha, você é responsável em pagar a conta de luz, e você é responsável por pagar a prestação do carro, mas eles não têm conversa, eles não têm intimidade. O casamento se baseia única e exclusivamente num contrato de usos e deveres de ambas as partes. E o povo de Israel estava passando por isso. E aí Deus levanta o profeta Isaías para poder declarar para o povo de Israel, liberando essa palavra para ele.
Aqui existe uma chamada de intimidade que vai nos surpreender. Existe uma chamada de intimidade que gera expectativa em nós. Porque, entenda uma coisa, muitas das vezes, a falta de filho não está na esterilidade. A falta de filhos está na falta de intimidade. Vou dizer para você, a falta de filho não está baseada na esterilidade. A falta de filho está baseada na falta de intimidade. Semana passada eu estava conversando com um casal de amigos e eles estavam falando: Carlos, a gente está com o propósito de a gente poder ter um filho, ter nosso primeiro filho. E a gente estava ali orando com eles e isso me vem muito em memória quando eu leio essa palavra. Porque se você tentar uma vez, talvez não vai conseguir. Se você vai tentar uma outra vez, o ato da intimidade do casal também você não vai ter. Mas o que é a consequência ali? É a consequência de intimidade, 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 intimidade. E é justamente o que o profeta Isaías estava trazendo à igreja ali, ou melhor dizendo, ao povo de Israel. Era isso, vocês precisam ter intimidade. Existe uma palavra liberada e você precisa ter intimidade. E depois de tanto tempo, debaixo de sofrimento, o povo de Israel tinha se vendido, o povo de Israel tinha largado o Deus verdadeiro para poder seguir Deus Baal e outros deuses mais, e esses deuses o abandonaram. E aí vem o profeta Isaías declarando: olha, eu sei que vocês abandonaram o seu Deus. Eu sei que vocês viraram a costa para o seu Deus. Eu sei que vocês buscaram adultério, porque vocês foram buscar adorar um outro Deus. Mas eu vim com uma voz profética dizendo: arrependa o teu coração, busca o Senhor, busca intimidade, para que toda palavra de sorte liberada sobre esta nação possa acontecer. E os nossos dias atuais não é diferente. O que o profeta Isaías está trazendo para o nosso coração, para o mês de abril, que é o mês de intimidade. É o mês do transbordar de Deus, baseado na intimidade que Deus quer para a nossa vida. Em um contexto onde as pessoas moravam em tendas, pode acreditar, havia uma promessa para trazer alegria e esperança. Deus está propondo um casamento onde a noiva está sendo cortejada novamente a casar-se outra vez, e a cidade sendo reedificada e está resplandecente. O Eterno convida a sua futura esposa a cantar alegremente, porque se tornará fértil. Leia comigo Isaías no capítulo 54, do verso 4 ao verso 9, que diz assim: Isaías capítulo 54, verso 4 ao 9, diz assim: não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez. Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido, o Santo Deus de Israel. O Deus do mundo inteiro a salvará. Você estará aflita como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor a está chamando de volta. O seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Verso 7. Eu a abandonei, mas só por um momento, e agora com grande amor eu a receberei de volta. No verso 8. Na minha ira e no meu furor eu me escondi de você por um momento, mas com amor eterno eu terei compaixão de você. E é isso que diz o Senhor, o seu Salvador. E no verso 9, o Senhor, Deus diz: no tempo do dilúvio, eu jurei a Noé que nunca mais as águas cobririam a terra. Assim eu juro agora que nunca mais ficarei irado com você, que jamais a castigarei de novo. O profeta disse ao povo que as tendas deles eram muito pequenas, eles precisavam ampliá-las. Eu quero profetizar, querido, sobre a tua vida, sobre a tua casa,
que não vai haver espaço. Quando a intimidade, quando a presença de Deus vier sobre a tua vida, vai ter que estender, alargar as tendas. Eu quero profetizar que o celeiro vai precisar de mais celeiros e celeiros, porque não vai haver espaço. Quando eu e você entendemos a necessidade da busca da intimidade de Deus, a intimidade de Deus em nossa vida, você vai precisar de bastante espaço. Você pode dizer amém? No verso 2 ele diz assim: alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação e não as impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E aí, a pergunta que eu faço é: não impeças. Você já ouviu aquele versículo, né, que fala, né? Agindo Deus quem? Agindo Deus quem? Quem pode impedir a Deus? Quem? Você. Você pode impedir a Deus. O que o profeta Isaías estava declarando ali era: olha, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação e não há impeças. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus em nossas vidas somos nós mesmos. Porque é o que o povo de Israel estava fazendo. O que o povo de Israel estava buscando o conselho de outros deuses. O povo de Israel estava buscando a bênção, estava buscando seguir outros caminhos que não eram o caminho do Senhor, estavam adulterando com o Senhor. E Deus se apresenta novamente ao povo de Israel como um noivo, dizendo: noiva amada, independente do seu adultério, independente de você ter me trocado por outros deuses, eu neste momento quero lançar o meu perdão para a tua vida e dizer: vem, vem, porque eu como seu noivo o aguardo. Eu aguardo. E a palavra traz a clareza para a nossa vida nesta manhã: não impeças. No verso 3 ele diz: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Repita comigo: ampliar. Repita comigo: ampliar, possuir, estabelecer. Repita comigo: ampliar. Transbordarás, crescerás para a direita e para a esquerda. Você vai precisar de bastante espaço. Deixa eu dizer uma coisa para você, um rema para a tua vida nesta manhã. Alargar o seu território sem alargar a presença de Deus para a tua vida não significa nada. Alargar o território não significa nada se Deus não alargar você. E o problema é que as nossas orações, elas são orações onde nós oramos por objetos, nós oramos por situações, nós oramos por momento, mas a nossa oração, que eu quero trazer para o teu coração nesta manhã, é que a tua oração tem que ser: Deus, alarga a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus entrar com uma ação na tua vida para te alargar, para aumentar você de dentro para fora, tudo ao seu redor vai ser uma consequência de uma mudança no interior que Deus fez na sua vida. As pessoas não vão entender, as coisas ao seu redor não vão acontecer, não entender o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque o que a palavra traz no teu coração é para você não impedir o alargar de Deus dentro da sua vida. E eu quero trazer isso para o teu coração. Quem precisa crescer é você. Quem precisa crescer sou eu. O resto é consequência. Você pode dizer amém? Quem precisa crescer somos nós. Quem precisamos alargar a nossa visão, alargar a maneira como a gente toma as atitudes. Quem precisa mudar esse íntimo aqui somos eu e você. Que precisamos mudar isso, para que haja uma ação de Deus, para que haja o crescimento de Deus para a nossa vida. O restante vai ser apenas uma consequência. Alargar o espaço da sua tenda. A ideia central era ampliar o lugar para receber o Senhor. O que vai se revelar aqui nessa escritura é que não se trata do quanto eu estou aberto para receber o que Deus vai fazer. Vou repetir para você.
O que vai se revelar aqui nessa escritura é que se trata de quanto eu estou aberto para receber o que Deus vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus libera uma palavra, eu vou alargar a tua tenda, mas a pergunta é, o quanto você está aberto para receber o alargar de Deus? O quanto você está aberto para receber o melhor de Deus para a tua vida? O quanto você está aberto para receber e deixar Deus agir na tua vida? E aí vem a palavra, não impeças. Por quê? Porque a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na nossa vida somos eu e você. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na minha vida se chama Carlos. Por isso não impeças. Não impeças. Quem impedirá? Quem impedirá? Eu e você. Repita comigo. Deus quer me ampliar. Repita comigo. Deus quer me ampliar. Antes que Deus amplie as suas posses, antes que Deus amplie as coisas que estão ao seu redor, Deus quer ampliar a você. Deus quer ampliar o teu coração, Deus quer ampliar a tua vida. E era justamente isso que o profeta Isaías estava trazendo ao povo, que precisaria ter uma mudança primeiro no interior. Pare de olhar ao redor, pare de olhar para o que está ao lado de fora e comece a olhar para o que está ao lado de dentro. Comece a olhar para dentro de si. A palavra já foi liberada. Deus quer alargar a tua vida, mas primeiro você tem que deixar ser alargado por dentro, para que haja uma transformação de dentro para fora. E você sabe muito bem disso. Repita comigo. Alonga as tuas cordas. Quando eu falo sobre alongar as tuas cordas, eu penso muito em uma auto-reflexão sobre a nossa vida, sobre alonga as tuas cordas. Eu me lembro que no tempo da pandemia, nos negócios, eu e a pastora Thaisa, que a gente lida, eu me lembro que o tempo da pandemia, o momento da pandemia foi o tempo que os nossos negócios mais cresceram. E eu quero explicar por que isso. Porque quando eu falo alongar a corda, significa que eu estou me preparando para um crescimento. E no período da pandemia, quando a gente estava nos negócios trabalhando e todo mundo reduzindo pessoas, a gente estava contratando pessoas. Quando pessoas estavam ali desesperadas, a gente começou, Deus começou a trazer uma revelação para a gente. Deus começou a trazer Eu estava no Brasil essa semana. Conversando com os diretores, e alguns falaram assim: Carlos, o que a gente pode fazer aqui? Vamos reduzir isso aqui? Vamos reduzir esse contrato? Vamos mandar isso aqui embora? Vamos tirar essas pessoas aqui e tal? E eu disse: não, nós vamos alongar as cordas. Nós vamos fazer o que as outras pessoas não estão fazendo. Sabe por quê? Porque nós nos movemos pela fé. Nós nos movemos por aquilo que nós vemos. Nós nos movemos por aquilo que nós cremos. Então nós vamos contratar mais pessoas. Nós vamos alongar as nossas tendas. Nós vamos nos preparar. Nós vamos construir mais celeiros. Construa mais celeiros. Contrate mais pessoas. Compre mais equipamentos, porque nós vamos crescer. Porque nós vamos alargar. Nós vamos alargar, porque a mudança tem que começar de dentro para fora. É uma mudança da nossa mente. Eu falei: não vamos fazer isso. Nós vamos continuar. Nós vamos perseverar. Porque enquanto o ímpio está indo numa direção, a gente que é filho de Deus vai numa outra direção. Porque o ímpio está olhando com os olhos da carne. O ímpio está olhando pelos olhos naturais. Mas nós que somos filhos do Deus Altíssimo, nós estamos com o olhar da fé. Porque a palavra de Deus já foi liberada. Ele vai alargar. Eu vou crescer para a esquerda, para a direita, para todos os lados. Em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Pense grande, querido. À medida em que, entenda uma coisa, o povo de Israel era o único povo que ele não tinha divisas, não existia muralhas em sua região. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, ele tinha uma palavra. Conforme ele andava, ele tomava posse daquela terra. Ele andava e tomava posse daquela terra. Ele estava no caminho, com o povo caminhando e etc. Botou a planta dos pés: opa, essa terra agora é minha. Deixa eu falar uma coisa para você. Começa a se mover. Começa a se mover. Começa a se mover além das suas fronteiras, as fronteiras que eu e você criamos.
Começa a fazer a sua oração de ampliação. Senhor, onde eu colocar a planta dos meus pés vai prosperar. Aonde eu colocar as plantas dos meus pés eu quero tomar posse. Aonde eu colocar as plantas dos meus pés eu quero viver a tua promessa na minha vida. Então, querido, se mova. Mova-se. Mova-se além das fronteiras que eu e você geramos para a nossa vida. Pense, pense. Repita comigo: estabelecer. Povoem as cidades assoladas, reabitará as cidades antes desertas, repovoar cidades abandonadas. Quando eu falo a palavra estabelecer, vem firme bem as estacas. Repita comigo: firmar bem as estacas. Deixa eu te falar uma coisa. Chegou a hora de você firmar os seus pés em algum lugar. Chegou a hora de você firmar os seus pés em algum lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual a diferença de um peregrino por um andarilho? A diferença de um peregrino para um andarilho? O andarilho é uma pessoa que caminha sem destino fixo. Muitas vezes por necessidade ou por estilo de vida. Ele não tem um objetivo definido e segue sem rumo certo. Esse é o andarilho. Agora vem o peregrino. Pessoa que viaja com um propósito específico. O peregrino tem um destino final, como um santuário, ou um local, ou uma caminhada. E essa caminhada é carregada de significado. E a pergunta que eu te faço nesta manhã, na terra que emana leite e mel, chamada Estados Unidos da América: você é um andarilho ou é um peregrino? Você é um andarilho ou um peregrino nessa terra? Deixa eu dizer uma coisa para você que move muito meu coração. Sabe quando que a gente vai começar a viver o melhor de Deus para a nossa vida? Quando a gente começar a mudar a nossa oração. Ao invés da nossa oração ser uma oração dizendo: Senhor, eu quero vir para os Estados Unidos porque eu quero ter uma qualidade de vida. Eu quero vir para os Estados Unidos porque eu quero dar uma melhor qualidade para os meus filhos. Eu quero vir para os Estados Unidos porque eu quero cuidar melhor financeiramente, etc, etc, etc. Você precisa mudar a tua oração. Senhor, eu não quero receber, eu quero dar. Sabe como é que vai mudar a tua vida? Sabe quando você vai virar uma chave na sua vida? Quando você entender que Deus te colocou nessa terra aqui, que mana leite e mel, para fazer a diferença, para impactar vidas, a mudar a sua oração. Porque se Deus te colocou aqui, foi para você poder fazer a vontade dEle. Isso significa que Deus te colocou aqui para poder dar. Pega essa chave para o teu coração nesta manhã. Pega essa chave para o teu coração. Começa a mudar a tua oração. Começa a mudar a sua oração. E talvez você está aí se perguntando: mas pastor, mas como é que eu vou dar? Como é que eu vou mostrar isso? Como é que eu vou fazer isso? Através do seu testemunho. Sabe, seu vizinho vai falar assim: meu Deus, essa família em cima é tão estranha, né? A gente não escuta nenhum barulho. Eu não estou falando barulho de criança, não. Mas estou falando aquela barulha de: mulher, eu vou te matar. Ô, homem, você é uma desgraça na minha vida. Já viu isso? Você já viu isso? Sabe como é que você vai alcançar essas vidas? Sabe quando você vai entender que Deus te colocou aqui para poder dar para essa terra? Porque Deus nos colocou nessa terra para podermos oferecermos algo de bom de nós para essa terra. E essa geração, essa nação precisa de homens e mulheres de Deus que tragam no teu coração esse mandamento de que eu estou aqui para poder dar, eu estou aqui para poder ofertar. E aí, querido, deixa eu te falar uma coisa: você está alargando de dentro para fora. Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo através de Isaías? Para alargar, você está cumprindo o que Deus quer para a tua vida. Por quê? Porque você está aqui debaixo de um propósito. E esse propósito é servir o reino de Deus. E esse propósito é seguir a vontade perfeita, agradável do Senhor. Seja peregrino para a tua vida. Seja peregrino para a tua vida. Comece a mudar a tua oração. Sabe aquela pessoa que... Você deve conhecer alguém assim.
aquela pessoa que ela está no emprego, aquela pessoa que ela está num trabalho, mas ela só quer saber do salário dela no final do mês. Eu não vou perguntar aqui quantos levantar a mão para não constranger ninguém, mas pare para perguntar, para se perguntar a si mesmo. Quantas pessoas você conhece assim? Talvez até você de repente já se colocou numa posição assim. Você só está preocupado com o seu salário. Você só está preocupado que no final do mês você vai ter seu salário. Mas sabe o que Deus quer que você faça? É que você comece a se preocupar com o crescimento desse negócio, orando: Senhor, abençoa esse negócio. Senhor, eu não sei se eu vou ficar 3, 6 meses aqui, mas enquanto eu estiver aqui, a presença do Senhor vai ser notória aqui. Enquanto eu estiver nesse negócio aqui, esse negócio vai crescer. Enquanto eu estiver aqui, esse negócio vai prosperar, porque eu não estou aqui só pelo salário, eu estou aqui para que haja uma mudança através do seu reino, porque eu sou um agente de milagre, eu sou uma pessoa que carrega a tua palavra, eu sou uma palavra que carrega a transformação do evangelho. Sabe aquela pessoa que ela está na igreja só pelo que a igreja pode fazer por ela? E às vezes nos colocamos numa posição assim. Estamos frequentando a igreja só pelo aquilo que a igreja pode me oferecer. Mas deixa eu te falar uma coisa para você em nome de Jesus. Muda essa história. Muda esse cenário para a tua vida, começa a mudar isso. Fala: Senhor, eu estou aqui vindo na igreja porque eu tenho algo a oferecer ao Senhor. Não é o pastor, não é a pastora, não é as pessoas. Eu vim aqui para poder oferecer ao Senhor. Eu estou aqui para poder cumprir os teus propósitos. Eu estou aqui para poder cumprir o teu chamado. Isso significa afundar as suas estacas. Repita comigo: eu preciso afundar minhas estacas. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de ficar andando. Para de ficar buscando. Se finca em algum lugar. Se ramifique em algum lugar. E permita que essa raiz que está fincada em algum lugar comece a gerar frutos, comece a gerar crescimento. Finque os ganchos bem profundo. Deus está nos convidando para uma vida sobrenatural, não é uma vida monótona. Pelo contrário, Deus está nos convidando para uma vida plena. Mas para isso acontecer, eu preciso estar com as minhas raízes fundas. Eu preciso estar com as minhas estacas bem pressionadas.